Para ter direito a receber qualquer tipo de indenização em caso de acidente de trabalho, você tem que mostrar na justiça que a empresa teve culpa pelo que aconteceu com você. Pelo menos, essa é a regra. E só tem uma exceção a ela. Aqui nesse vídeo, eu vou te mostrar tudo que alguém que sofreu um acidente ou que adoeceu por causa do trabalho precisa saber sobre essa culpa. Você vai entender quando a empresa tem culpa, né? Eu vou te mostrar a única situação em que a culpa da empresa é dispensada e também uma situação em que tanto você como a empresa tiveram culpa pelo acidente. Já pega papel e caneta aí, que o vídeo vai ser longo e tem muito conteúdo valioso. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Alan, eu sou advogado trabalhista e aqui no canal você encontra tudo que o seu patrão não quer que você saiba. Antes da gente começar a entender aí o que é essa culpa, quando a empresa pode ser culpada e outros pontos importantes, a gente precisa entender como é que isso vai influenciar na sua vida, né? Para que é que serve saber esse negócio aí de culpa? Imagina aí que você ou alguém que você conhece se acidentou no trabalho. As pessoas costumam achar que isso aí, se acidentar por si só, vai fazer com que a vítima desse acidente receba a indenização pelo que aconteceu. Mas não é bem assim que funciona. Para ter direito à indenização, você precisa mostrar que a empresa foi responsável pelo acidente. E para que isso aconteça, precisam estar presentes alguns pressupostos. São 3 requisitos que você precisa preencher. O primeiro requisito que você precisa preencher para você ter direito à indenização é ter sofrido um dano com esse acidente. Os acidentes podem causar danos morais, danos materiais, danos estéticos e até danos existenciais. Se o acidente aconteceu e causou qualquer um desses danos, ou até mais de um desses danos, você já preenche aí o primeiro requisito para ter direito a qualquer tipo de indenização. O segundo requisito é que esse dano que você sofreu precisa estar diretamente ligado ao acidente. O acidente aqui precisa ter causado o seu dano. Imagina aí que você caiu de uma escada e quebrou o pé. O que fez com que você quebrasse o pé foi cair da escada. O dano está diretamente ligado ao acidente, né? Esses aí são os 2 primeiros requisitos, mas o mais importante e o terceiro requisito é mostrar que a empresa teve culpa pelo acidente. Sem isso daí, sem mostrar a culpa da empresa pelo acidente, você não vai conseguir ser indenizado, a não ser que esteja enquadrado lá na única exceção a essa regra, que até o fim do vídeo eu vou falar. Aí vamos lá entender como é que funciona esse negócio de culpa. Alguém desavisado pode pensar que quando a gente fala de culpa, é no sentido aí de que a empresa queria que você se acidentasse ou então que você adoecesse. Mas não tem nada a ver com isso, tá certo? Se você estava achando isso, já tira aí essa ideia da cabeça. Aqui, a culpa que a gente está falando significa que a empresa deixou de cumprir o seu dever de proteção. Lá na lei, a empresa está obrigada a garantir um ambiente de trabalho saudável e seguro. Quando ela não faz isso, pode ser que ela tenha culpa pelo que aconteceu. Essa culpa da empresa costuma se externalizar, costuma ficar ali evidente quando a empresa age com uma falta de cuidado, com desleixo, né? Quando ela age sem habilidade ou então de forma precipitada em relação à segurança e saúde no trabalho. Para saber se a empresa pode ser considerada culpada pelo seu acidente, você tem que se perguntar se tinha algo que a empresa poderia ter feito ou ter deixado de fazer que impediria o acidente. Se a resposta for sim, se tinha algo ao alcance da empresa para impedir o acidente, então ela teve culpa. Essa culpa da empresa precisa ser comprovada lá no processo, tá certo? Aqui, uma dica que eu te dou, você olhar para o que a empresa estava fazendo de errado para ter causado o acidente. E quando eu falo aí errado, pode ter sido alguma lei ou uma norma de segurança do trabalho que ela deixou de cumprir ou simplesmente deixar de cumprir ali o dever de garantir um ambiente de trabalho seguro. Bora entender isso aqui melhor. Se você não sabe, existem aí 37 normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, que tem como objetivo justamente regular as condições de trabalho saudáveis e seguras. Gente,
essa questão de ter muito acidente, de ter muita insegurança, não é por falta de norma não, tá bom? Tem muita norma, muita regra falando sobre como tem que ser o negócio. O problema é que as empresas não cumprem a norma. E aí você precisa ficar muito atento a isso. Por exemplo, imagina aí que você trabalha aí em uma máquina de corte, né? Em um torno ou qualquer máquina aí desse tipo, né? E aí essa máquina não está no padrão correto. Ela deveria ter aí um mecanismo de segurança, sei lá, mas para economizar, a empresa não instalou esse mecanismo. Se você sofre um acidente nessa máquina por causa desse mecanismo que está faltando, que não foi instalado, a culpa da empresa pode ser configurada, tá certo? Outra situação muito comum em que a empresa também descumpre uma regra é quando ela tem que te entregar equipamentos de proteção individual, mas ela não compra, né? Você trabalha ali sem os seus EPIs. Se o motivo do acidente foi a falta de EPI, o acidente é culpa da empresa. Aqui você precisa pensar em tudo que estava de errado que levou aí ao seu acidente, né? E tentar registrar tudo, né? Registra tudo aí através de vídeos, fotos. Não seja ingênuo, tá certo? Guardar provas, registrar como é o ambiente de trabalho é muito importante para você conseguir uma indenização justa, né? Quanto maior for a culpa da empresa pelo acidente, maior será a indenização. Então, muita atenção com isso aí. Alan, e se eu sofri um acidente e a empresa não teve culpa? Olha, primeiro é importante que você tenha o seu caso analisado por um advogado especialista, tá certo? É bem delicado fazer essa análise, mas tem uma exceção que pode te ajudar. A regra geral é que a responsabilidade da empresa é analisada com a existência ou não de culpa, como a gente viu aí. Se tem culpa, tudo beleza, a empresa responde. Se não tem culpa, você vai precisar ver o que é que você faz, né, suas tarefas nessa empresa. Se as suas tarefas nessa empresa são atividades consideradas de risco, então a empresa tem que ser responsabilizada mesmo sem culpa. Vamos ver aqui isso com calma. Tem certas atividades que expõem os funcionários a um risco tão grande, mas tão grande, que se o camarada se acidenta, a empresa tem que responder por todos os danos que ele sofreu, mesmo que ela não tivesse culpa, né? Porque aquele risco ali está diretamente ligado à atividade da empresa. Exemplo de quando isso acontece é com os bancários. Se um bancário sofre um assalto lá na agência e se machuca, mesmo que esse problema tenha sido causado pelos assaltantes e não pelo banco, o banco tem que responder, porque a atividade bancária tem um altíssimo risco de assalto e sequestro. A mesma coisa acontece com os carteiros, né? Que também tem um risco enorme de assalto. As pessoas que trabalham aí externo, com motocicleta, né? Tem vários profissionais que se enquadram aí nessa exceção. Aí presta bem atenção, não se confunda, né? Não confunda esse risco aqui que eu tô falando com aquele risco lá que dá direito ao adicional de periculosidade. Não tem nada a ver aqui uma coisa com a outra, tá certo? Basta pensar aí no bancário. Ele não tem direito ao adicional de periculosidade, mas vai ter direito à indenização independente de culpa da empresa, independente de culpa do banco, né? Outros exemplos de profissionais assim são os torneiros mecânicos, os motoristas de carga valiosa, né? Motorista de caminhão e também os vigilantes. Isso aí são só alguns exemplos. Tem vários outros que se enquadram, né? Todo esse pessoal vai ter direito à indenização mesmo sem culpa da empresa. Gente, agora eu preciso falar com vocês sobre duas situações. A primeira, você não vai ter direito à indenização nenhuma, independente dos danos que sofreu. Na segunda situação, você só vai ter direito à metade da indenização. A primeira situação é a que mais tira dos trabalhadores o direito à indenização. E também é a tese de defesa, a estratégia de defesa mais utilizada pelas empresas. Eu estou falando aqui da culpa exclusiva da vítima. A culpa exclusiva da vítima acontece quando o acidente ocorreu por uma atitude que você mesmo tomou. E aí a empresa não tem nada a ver com isso, né? Vamos supor que você trabalhe num depósito e existiam ali regras claras de segurança, né? Todo mundo usa equipamento de segurança, todo mundo foi treinado, todo mundo sabe que não tem que brincar com o maquinário ali do depósito. Mas aí você tava lá todo brincalhão, né? Mexendo lá com o colega, brincando com o colega, resolveu subir lá no empilhadeira. A empilhadeira tava em movimento, né? E aí você foi lá fazer uma graça lá pro pessoal. O resultado, você caiu e se machucou. E aí, como é que fica essa situação? Não dá, nesse caso,
para querer indenização da empresa, né? Nesse caso, a empresa pode sim virar lá para o juiz e falar, ó, a gente deu todo o treinamento, fornecemos o EPI, todo mundo aqui sabe que não pode brincar. E aí o camarada fez isso. Nesse caso, tem a culpa exclusiva da vítima, ou seja, a culpa foi sua. É claro que a empresa, ela, diante disso daí, vai usar essa situação como uma forma de defesa para não pagar a indenização, né? Então, é bom, gente, sempre ter em mente, né, que um ambiente de trabalho não é lugar para você ficar de brincadeira se arriscando, né? Deixa para fazer isso aí em outro canto e assim, né? Nem faz sentido você fazer isso, né? Porque isso aí pode custar muito caro para você, né? Para sua saúde e para sua família também, né? Mas ó, não confunda uma situação onde você cometeu um erro com uma situação onde a empresa está tentando jogar a culpa em cima de você aí de forma injusta, né? Às vezes as empresas tentam usar essa desculpa para se safar da responsabilidade. Vamos ver um outro exemplo aqui que vai ficar claro. Imagina que você trabalha com uma máquina de corte e que nessa máquina de corte tem um mecanismo de segurança, um infravermelho, que quando você passa a mão, ele reconhece que sua mão está ali e a máquina desliga automaticamente. Aí você, todo garantão, querendo produzir mais, né, querendo ganhar mais comissão, vai lá e desliga a máquina. Se você sofre um acidente porque desligou esse mecanismo de segurança, a culpa é sua, né? Você não vai ter direito à indenização. Agora, uma situação totalmente diferente é se a empresa, querendo lucrar mais, fica pressionando o funcionário por metas, né? Ela chega até sugerir que os funcionários desliguem o mecanismo de segurança. A própria empresa está incentivando isso, né? A conversa nesse caso é diferente, tá certo? Nesse caso, se o acidente acontecer, a empresa tem que ser responsabilizada. Outra situação também é quando a máquina nem tem mecanismo de segurança, né? Imagina aí que você tá lá trabalhando, se distrai, né? Alguém te chama, você olha para o lado, né? Ou qualquer coisa desse tipo, né? E você se acidenta. Nesse caso, a culpa é da empresa. A culpa é da empresa porque ela não garantiu um equipamento seguro, né? Uma coisa que a gente precisa sempre ter em mente é que nós, seres humanos, né, não somos máquinas, né? Nós somos passíveis de falhas, né? A empresa, ela tem a obrigação de prever essas falhas e buscar formas de prevenir acidentes, caso essas falhas venham a acontecer. Agora, entrando aqui na segunda situação, né? Na segunda situação você vai perder metade da sua indenização. Você só vai receber metade. Essa outra situação é chamada de culpa concorrente. Sempre que o acidente foi causado por você e pela empresa, a indenização vai ser de 50%. Um exemplo de quando isso pode acontecer é quando todo mundo lá na empresa não usava EPI. Mesmo sabendo que tinha que usar, ninguém usava, mas a fábrica também não fiscalizava. Ninguém lá na empresa fiscalizava. Nessa situação, pode ter aí uma culpa concorrente, né? Aqui a situação ela é meio cinzenta, tá certo? Tem que analisar aí com bastante calma o caso, né? Para entender realmente o que é que aconteceu e avaliar se a empresa teve ou não culpa. Mas, gente, um caso como esse é bem complexo. E se o seu advogado não tiver por dentro das decisões mais recentes sobre esse tema, ele pode até mesmo achar que você nem tem direito nenhum, quando na verdade você tem, né? E aí, falando sobre isso, né, tocando nesse assunto, se você não tem nem ideia de como identificar se um advogado é realmente especialista, né, como escolher aí um advogado com segurança, se você não sabe como fazer isso, confere esse vídeo que está aparecendo aqui na tela. Lá, o meu sócio mostra tudo que você precisa entender sobre esse assunto. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e se ele te ajudou, não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal. Obrigado por assistir até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.